incrível, lugar incrível. Fala pessoal, boa noite, Marcelo Tomás, mais uma quarta-feira para a gente falar um pouquinho de estações, de trens, de história ferroviária. Queria falar um pouquinho antes da origem aqui do projeto Estações com X. O projeto Estações ele nasceu em 2010 com o projeto Estações Brasileiras, projeto meu que eu comecei lá atrás de visitar as estações ferroviárias, em loco, né? Eu já estive em mais de 540 estações aqui no Brasil, atrás de histórias, atrás de relatos, enfim. Isso cresceu. Esse projeto, hoje, a gente está fazendo várias lives com a intenção de transmitir informação e também resgatar, né? Fazer uma espécie de resgate histórico de temas que são muito importantes para a gente. Hoje, comigo aqui na bancada, eu tenho Denis Esteves. Boa noite. Tenho Rodrigo Flores. E no link hoje, com a gente também, direto de Pinda, Leandro Guidini. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulista! Uhul! Cara, ele tá lá em Pindamonhangaba, parece que ele tá na Bomboneira, parece um torcedor do Boca Juniors, cara. Tem que falar do Apoia-se. O Apoia-se, quem puder contribuir, quem quiser, né? Eu sei que contribuir financeiramente, normalmente as pessoas têm um pé meio atrás aí, até por causa de segurança, idoneidade. O que eu sempre falo desde a primeira live também é o seguinte: todo o dinheiro arrecadado com o Apoia-se será 100% revertido para novas expedições. Boa noite, Denis, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Queria começar com o Denis, né? Hoje a gente vai falar sobre Companhia Paulista e Companhia Mogiana. A grande rivalidade que havia entre essas duas companhias, né? Denis Esteves, conta um pouquinho pra gente da origem, pode falar en passant da origem dessas duas companhias, para posicionar o pessoal, para quem é leigo, não conhece, faz um apanhado geral de como elas começaram. Bom, elas começaram com o início da expansão ferroviária no estado, né? Então nós tínhamos ali a iniciativa pioneira do Visconde de Mauá, que era a construção da estrada de ferro Santos a Jundiaí, né? Conseguiu esse capital, por uma série de questões ele acabou sendo, digamos, enxotado do projeto pelos sócios, né? Tomou uma rasteira dos sócios ingleses e a ferrovia ficou de domínio total dos ingleses. A concessão dela era para ligar o Porto de Santos até a cidade de Jundiaí, passando por São Paulo. Jundiaí era uma fronteira agrícola da época, né? Era o início do interior de São Paulo, onde começavam as grandes fazendas. Santos Jundiaí construiu essa linha, percebeu que ela era muito lucrativa, porque toda a produção teria que passar por ela, uma vez que ela venceu a Serra do Mar, que era um lugar muito difícil de ser transposto, né? Então praticamente não apareceria ninguém disputando a primazia da São Paulo Railway na descida da Serra. Então ela se acomodou naquele ponto e desistiu de expandir. Ela tinha o direito de expansão até Campinas e posteriormente até Rio Claro. Só que ela se acomodou, ela chegou num ponto e falou: para que eu vou gastar dinheiro indo até lá? É mais fácil eles virem até mim, né? Então ela ficou parada ali, houve uma mobilização geral convocada pelo presidente da província de São Paulo, na época o Saldanha Marinho, chamou todos os líderes políticos do estado, foi combinando com os grandes capitalistas, grandes fazendeiros, de reunir capitais para constituir uma empresa e essa empresa assumir a construção do trecho restante da ferrovia, né? Então foi criada a Companhia Paulista, né, que reunia todos os grandes capitalistas da província de São Paulo para fazer essa expansão. A linha foi até Campinas. Chegando em Campinas, começou a se articular a expansão até Rio Claro, e nesse momento tinha um grupo de fazendeiros na região de Mojimirim, que também era uma área produtora. E esse pessoal começou a questionar: olha, e o nosso lado, como é que fica?
Vai ser construído um ramal para Mojimirim? Não vai? Os diretores da Paulista se recusavam a atender esse grupo. Então, por conta disso, esse pessoal se organizou e criou a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, ou seja, a companhia que ia construir a estrada de ferro Campinas a Mojimirim. Então, a partir desse momento, surgem esses dois grupos, né? Nesse caso da Mogiana, então o nome Mogiana, ele não está no nome da ferrovia por causa do rio, e sim por causa da cidade, por causa que a companhia estava localizada em Mojimirim, é isso? A companhia, na verdade, é sediada em Campinas, mas o nome é por causa da cidade de Mojimirim, porque a companhia, de acordo com a legislação do Império, uma pessoa jurídica com o nome de companhia é o equivalente nos dias de hoje à sociedade anônima, né? Então, grosso modo, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro seria a sociedade anônima, né, companhia, para construir a estrada de ferro de Mojimirim, ou seja, a Companhia Mogiana, a sociedade anônima da Ferrovia Mogiana. Então eles constroem a Mogiana. No decreto já está estabelecido que a Mogiana tem o direito de expandir suas linhas de Mojimirim até as barrancas do Rio Grande, passando pelas vilas de Casabranca e Vila Franca do Imperador, que eram os dois centros urbanos mais importantes nessa rota. E a Paulista se estabeleceu até o rio Mogi Guaçu, passando por Pirassununga, Limeira, Araras, Cordeirópolis e também para Rio Claro, né? Então você tem essas duas diretrizes ferroviárias. Grosso modo, a gente brinca que a Mogiana é a ferrovia bandeirante, porque ela segue a diretriz traçada pelo Anhanguera, que é a antiga estrada de Goiás, né? Já seguindo rumo a Goiás. A Paulista vai em direção à região central do estado, que era onde esses grupos econômicos que dominavam a administração da empresa tinham suas terras. Eram as terras já abertas, né, que a maioria delas ainda não produzia café, produzia cana, tinha pastagens e estava no processo de implantação do café. Então, a Paulista voltou a atenção para atender os interesses dos seus grandes acionistas, né? Ou seja, atender a região central do estado. Bom, vamos lá. Agora tem que trazer à baila, né, o Leandro, que está com a gente lá em Pinda, que é o grande especialista, junto com o Denis, da Paulista. E o Leandro agora vai falar um pouquinho para a gente da Paulista. Bom, modéstias à parte, né? O Denis falou aí do ramal agrícola da Companhia Paulista. Brincadeira. Tem essa divergência, essa briga, essa brincadeira entre os que gostam da Paulista, daqueles que gostam da Mogiana, né, da São Paulo Railway, que a gente costuma dizer que a Paulista é a ferrovia tronco principal, né, a São Paulo Railway é o ramal portuário da Paulista, a Sorocabana e a Mogiana são os ramais agrícolas. Mas assim, a Mogiana é uma ferrovia tão importante quanto a Paulista, é claro, mas o que a gente pode deixar de anexar ao que o Denis falou é que a São Paulo Railway, ela teve a sua primeira concessão até São João do Rio Claro. Ela desistiu dessa concessão porque para ela foi muito cômodo chegar em Jundiaí. E é uma pergunta que muitas pessoas se fazem: por que ela chegou em Jundiaí primeiro e parou por lá, não foi até Rio Claro? Esse é o motivo, inclusive, pelo qual a Paulista foi criada, porque os cafeicultores da região de Rio Claro, Campinas, eles esperavam que a ferrovia chegasse lá e fundaram a Paulista, veio fundada por conta disso. Mas a São Paulo Railway parou ali em Jundiaí porque ela estava em uma das arestas do quadrilátero açucareiro, né, desde 1727, no governo do Morgado de Mateus, que foi um capitão de província que veio para restabelecer a província de São Paulo. Você tinha o famoso quadrilátero açucareiro, que era onde estava sendo investido em agricultura na província de São Paulo. E o Império, o governo de Portugal naquela época queria fomentar, posteriormente ao Império, a atividade agrícola e o escoamento do produto agrícola, que foi a troca ali do açúcar pelo café, e chegava em Jundiaí. Esse quadrilátero dava de Jundiaí a Sorocaba, Campinas e Piracicaba, né? Então, nesse meinho, teve muita história, muita confusão, muita briga, que a gente vai citar algumas aqui no meio do caminho, e a Paulista tinha essa diretriz de continuar a linha pela concessão. Por isso que o pessoal da região de Mojimirim
não ficou, vamos dizer assim, ofendido, né? Porque queriam que a Paulista desviasse a sua linha em Limeira até Mojimirim e voltasse, e seria inviável. E foi formado por esse ponta mogiano, né? Mas sempre teve essa rusa entre os paulisteiros, os mogianeiros, mas a história nos diz que foi mais por conta de diretrizes governamentais do que propriamente dito por interesses. Os interesses políticos e particulares dos cafeicultores, que eram os barões e os grandes empresários que fomentavam, né, a ferrovia, eles estavam em segundo plano, abaixo do governo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando. Estrategicamente, assim, para São Paulo Railway, não era assim cômodo, acho que o termo é esse mesmo, cômodo, eles ficarem só com a descida da serra e aquele funil até Jundiaí, e eles não precisavam, pelo menos ao meu ver, assim, eles não precisavam dessa expansão, fazer esse investimento, correr esse risco. Eles já tinham afunilado, ou seja, toda a produção teria que descer ali pela serra, não tinha jeito, né? Estrategicamente para eles era muito melhor eles ficarem ali com a concessão daquela descida e deixar o pessoal brigar lá para dentro do estado, não era mais ou menos isso? É exatamente isso, Marcelo. É que, como eu disse, ela precisava vencer a serra, que ela venceu com o sistema funicular, né, um projeto insano de engenharia, mas maravilhoso ao mesmo tempo. E ela passava pela capital, né, por São Paulo, e ela tinha que chegar em algum lugar. E esse lugar era justamente Jundiaí. Como eu falei, como Jundiaí era uma das arestas do quadrilátero açucareiro, para quem quiser ler alguma literatura, tem o excelente livro do Odilon, que é o Café e Ferrovias. Flores? Opa, quero mandar um abraço aí pro Cláudio Ávila, tá acompanhando a gente, o Terra, Céu e Mar, Júnior Avarenga. E hoje eu tô aprendendo um pouquinho mais, Marcelo, porque olha, é interessante as histórias dessas duas companhias que desbravaram aí o interior do estado de São Paulo e levando progresso e criação de muitas cidades foram fundadas, né Denis? Sim, foram fundadas, né? A expansão da ferrovia viabilizou o crescimento de várias cidades que estavam na rota e o surgimento de várias outras cidades. Ribeirão Preto era a menininha dos olhos aí, porque na outra live a gente estava falando da região de São Simão. Ribeirão Preto naquela época provavelmente então fazia parte de São Simão. Então, desde aquela época, essas companhias já olhavam para a região aqui de Ribeirão como a cereja do bolo, algo parecido. Porque você tinha, por exemplo, a expansão do café, você tem aquele quadrilátero do açúcar que o Guidini explicou, né? Isso foi... depois, se pegar nas aulas de história lá, quando fala da Guerra dos Emboabas, toda aquela questão do ciclo do ouro em Minas, as bandeiras, a bandeira do Anhanguera indo abrir o caminho para Goiás. Depois de tudo aquilo, a capitania de São Paulo, na verdade, foi extinta. Né? O território paulista começou a ser administrado pelo Rio de Janeiro. Com a entrada do Marquês de Pombal como primeiro-ministro em Portugal, ele decide aperfeiçoar os métodos produtivos da colônia, ou seja, incentivar a lavoura, a produção de gêneros, a extração, mineralogia. O Marquês de Pombal, então, delega uma série de capitães generais para administrar as capitanias, e nesse plano a capitania de São Paulo é reestabelecida mais ou menos com as divisas que a gente tem hoje. Tá. Ela incluía o Paraná naquela época. Então, aproveita-se a área central do estado, que era uma área de terras férteis, né, e relativo acesso fácil para o porto, né, e começa-se a produzir o açúcar ali. Então o Morgado de Mateus começa a incentivar a criação de engenhos nessa região central, que vai aquela região Campinas, Itu, Piracicaba, Porto Feliz, todo aquele meio. Essas famílias enriquecem no século XVIII com essa política de valorização das terras. Quando chega o século XIX, você já tem uma elite econômica consolidada de proprietários de terra, que já não produziam como na época das bandeiras, produziam para se manter e para custear as expedições para o Brasil adentro. Nesse momento já são famílias enriquecidas que produziam para exportação, já faziam parte da vida política da capitania e começam a investir no ciclo do café, que entrou em São Paulo pelo Vale do Paraíba.
Então, com essa expansão dos cafezais, é que começa realmente essa demanda pelo transporte ferroviário e começam a surgir as novas cidades, as novas fronteiras agrícolas. Então as ferrovias vão aproveitando o capital dos próprios fazendeiros, ou seja, você tem um grupo econômico produzindo algo que dá lucro, que é o café. Eles usam parte do dinheiro para constituir uma empresa que constrói a ferrovia, que barateia o transporte do café deles e viabiliza a produção nas terras que eles têm mais à frente. Então você acaba criando um efeito cascata. As ferrovias vão se autoalimentando. Tanto a paulista como a mogiana constrói as suas linhas com capital dos fazendeiros, cada um dentro da sua zona de atuação. Então você tem ali os grandes fazendeiros de Campinas e Mogi-mirim e do sul de Minas financiando a mogiana e a expansão dos trilhos, as famílias com terra no Planalto Central financiando a expansão da Paulista e as duas seguindo interior adentro. Só um adendo para quem é leigo no assunto, essa história, né, dos fazendeiros e dos coronéis vem. Por isso tem muitas estações que têm os nomes, né, que tem os nomes dessas pessoas, porque normalmente essa ferrovia passava dentro das terras, isso era uma forma de se autopromover também, não é? Sim, geralmente a regra para nome de estação quando a gente vê, por exemplo, Junqueirópolis, Biagípolis, a primeira vez que eu vi, você olha e fala, nossa, Biagípolis, Junqueirópolis, me soa como uma megalomania, né? Sim, a regra principal para o nome das estações é ela adotar o nome da região onde ela foi construída, um nome que já era conhecido, né? E nesse processo, alguns fazendeiros fazem por exemplo, a companhia faz a desapropriação das terras necessárias para o leito, para a construção da estação. Isso é desapropriado dos fazendeiros, né, é pago. Alguns fazendeiros cedem gratuitamente e colocam cláusula que a estação deve ter tal nome. Como é o caso, por exemplo, da estação Pedro Américo, da Mogiana, lá na BPF. Sim. O coronel Pedro Américo doou as terras para a construção, contanto que a estação se chamasse aliás, na verdade, o José Américo, filho do Pedro Américo, doou e pediu que a estação tivesse o nome do pai. E foi aceito, porque a Mogiana não precisou desapropriar aqueles terrenos. Troca um nome pela terra, né? Então, esses locais acabam sendo bem usados para demarcar o poder dessas famílias, né? Sim, é uma coisa engraçada, né? Porque é o que você falou, você olha uma estação, você fala Coronel José Egídio. E aí você vê uma outra um pouquinho mais pra frente chamada Astrapeia, que é o nome de uma árvore. Então não é engraçado? Às vezes o cara... no caso da Coronel José Egídio, ele era diretor da Companhia Mogiana. Sim, então ele já tem uma outra situação da companhia homenagear os altos funcionários. Mas você tem, por exemplo... Mas você pega um Visconde de Parnaíba, por exemplo... Que era o presidente da Mogiana. Brodowski, era o engenheiro da Mogiana. Agora pega aqui, por exemplo, aqui do lado, em Jardinópolis, Coronel Pereira Lima. Coronel Pereira Lima, Silveira Duval era o dono da Silveira Duval. Francisco Maximiano, Domingos Vilela. Sim. Então são... Depois de Sertãozinho, Francisco Schmidt, antes de Sertãozinho, Júlio Pontes. Deixa eu chamar o Leandro. Leandro, tá ouvindo a gente aí? Tá tudo certo? Fala um pouquinho pra gente, você. Se quiser fazer qualquer tipo de adendo ao que a gente falou aqui, você fica à vontade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos traçados, do porquê que a Paulista seguiu um traçado, do porquê que a Mogiana seguiu outro. Certo. Bom, o traçado sempre foi um motivo aí de muitas brigas, o que causou muitas desavenças com a Mogiana e a Paulista, principalmente, que só veio se resolver em 1911. Mas é basicamente o seguinte, como eu falei, a São Paulo Railway faz a primeira ferrovia que ligava o Porto de Santos até uma aresta do quadrilátero açucareiro. A Paulista, por sua vez, continua no quadrilátero açucareiro e vai seguir até a Vila de São João do Rio Claro, que era justamente o ponto final que a São Paulo Railway deveria ter seguido, né? Mas aqui nós temos um problema que é o seguinte, tudo dependia de autorização do governo, tudo dependia de concessões. E naquela época, a Paulista, o Brasil estava começando a sofrer com os problemas da Guerra do Paraguai, né? Você já tinha um fim do ciclo do ouro, você tinha que povoar o país, né? Cuiabá era um lugar muito importante, Belém do Pará era um lugar muito importante para o Império, né? Para o Brasil naquela época, por causa do porto de Belém do Pará, eram portos estratégicos, tanto quanto de Santos. E a Mogiana ela consegue muitos favores do governo,
porque ela se prontificou a seguir a diretriz de chegar até Belém do Pará. Talvez não como Mogiana, mas seguiu a diretriz para subir para o Belém do Pará, né, a estrada de ferro Tocantins e acompanhar ela, tinha navegação fluvial no meio disso daí, a estrada de ferro de Bragança lá em Belém do Pará era um pedaço desse propósito do governo, e a Paulista, por sua vez, ela teve que aceitar o traçado chamado Pimenta Bueno, que foi um engenheiro contratado pelo governo para fazer um traçado que chegasse até Cuiabá e nas barrancas do Rio Paraguai, do Rio Paraná, para chegar até a divisa do Brasil com o Paraguai por causa da guerra. O governo tinha medo, né, da região fronteiriça. Então, é mais ou menos essa diretriz que as ferrovias tinham que seguir, né? Uma para Cuiabá e a outra para Belém do Pará. Só que isso daí, como o Denis tinha falado, apesar de eles terem se prontificado a fazer essa linha, o interesse deles era café. Eles exportar café, como ele falou, quem bancou a ferrovia, tanto paulista como mogiana, foram os cafeicultores, o dinheiro dos cafeicultores. Eles precisavam só do aval do governo, seja ele qual fosse, para poder escoar sua produção. E isso daí gerou uma briga enorme, porque o traçado Pimenta Bueno privilegiava o Conde do Pinhal e o Visconde do Rio Claro, passava por um trajeto ruim, a Paulista queria chegar a São Simão, que era o Eldorado do café, né, a Meca do café, a Mogiana já estava do lado de lá, isso teve brigas, teve ramal entrando em zona de privilégio de uma, representação judicial representando uma pela outra, e no final chegou Percival Farquhar, que queria unificar as ferrovias da América, queria fazer uma ferrovia cortando a América do Sul até a América do Norte, de norte a sul, leste a oeste, e ele, como um grande acionista de todas as ferrovias, foi comprando ações de todas as ferrovias, ele acabou com isso daí, e ele conseguiu parar essas brigas. Mas o traçado é mais ou menos isso daí, né? A Paulista em direção a Cuiabá e a Mogiana em direção a Belém do Pará. Então, é até um detalhe legal para a gente perceber hoje, que essa ideia de ferrovia norte e sul, ela não é uma coisa recente, moderna de governos de agora. Isso vem desde o Império, vem desde o Brasil Colônia, essa ideia de se ligar ao Brasil de norte a sul por ferrovia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos falando, até hoje se fala no Brasil de ferrovia norte-sul, como se isso fosse, não vou nem falar que o pessoal acha que isso é coisa de outro mundo, que é uma coisa atual, que é uma... Mas a gente é tão defasado, mas tão defasado que desde a época do Império a gente não conseguiu unir norte a sul do país. Exatamente, a gente está tentando ainda unir o norte com o sul desde que o Brasil era colônia. Queria aproveitar você, que é um conhecedor profundo do assunto, e a gente está falando de unir, né? Unir a ferrovia, através da ferrovia norte e sul do país. Aqui pertinho da gente, na estação de Passagem, tinha a união, né, da Mogiana com a Paulista. E ali tinha o galpão troca-truque. Para quem não sabe como que era, eles tiravam o truque de um vagão e passavam para o outro para poder seguir, porque a bitola da Mogiana era métrica e a bitola da Paulista era larga. Conta um pouquinho para o pessoal como que funcionava essa baldeação, né, essa troca, porque ali tinha as duas linhas, porém, se a pessoa quisesse seguir viagem, ela teria que mudar de trem, mudar de linha, mudar de composição. Fala um pouquinho disso para o pessoal entender. Bom, exatamente. Ali em Passagem, na verdade, para começo de conversa, Passagem era um ramal da Paulista. Foi o último ramal da Companhia Paulista de bitola de 1 metro que sobrou. Eu não me lembro agora de cabeça qual foi a negociação. Eu sei que a Paulista passou para Mogiana o ramal de Passagem, em troca de locomotiva, foi nessa época que as RSD8 foram parar na Mogiana, mas eu sei que aí ele se tornou um ramal da Mogiana, tanto é que no filme do Jean Maison, que passou aqui na live, que mostra uma locomotiva a vapor andando no ramal de Passagem, essa locomotiva é a 611 da Paulista, quando o ramal ainda pertencia à Companhia Paulista. Mas de qualquer forma, em Passagem você tinha o troca-truque. Foi quando a FEPASA, se não me engano, já é período de FEPASA, ela começou a desenvolver os vagões especiais para transbordo. Né? Então, dentro desse barracão tinha alguns macacos fixos, o vagão, o trilho no meio tinha as duas bitolas, né, centralizadas, não era bitola mista, padrão que a gente está acostumado a ver, era uma bitola centralizada, e entrava, por exemplo, um vagão da bitola larga, esse macaco levantava, tinha um lugar especial para isso, tinha todos os encaixes de sistema de freio, de timoneria, era tudo de fácil plug, de lugar de desplugar. Ele levantava, tirava o truque, saía o truque da bitola larga e entrava o truque da métrica. Esse vagão descia, eles plugavam toda a parte de freio de novo e o vagão seguia a viagem por via bitola estreita e vice-versa.
né? Um vagão da bitola estreita vinha, ele levantava, tirava o truque da bitola estreita, colocava o truque da bitola larga e ele seguia. Mas isso durou até o fechamento do ramal de passagem, nos anos 70, mais ou menos. Mas era uma ideia interessante para você evitar a baldeação de cargas e colocar só a baldeação de truques, né? Os vagões seguiam a viagem de uma ferrovia para outra. Bom, eu acho um ponto curioso, até por isso que eu puxei ele para o assunto. Depois a gente pode abordar numa live somente falando das variações de bitola, né, que a gente tem no Brasil, da quantidade de bitolas e para qual função cada uma servia. Flores, temos perguntas aí? Então, quero mandar um abraço aqui para o Terra, Céu e Mar, né, que já está acompanhando, o Júnior Avarenga e o Renato Gigliotti. E a Cristina Alonso está acompanhando a gente aí na nossa live de hoje. Bom, o Renato Gigliotti, para quem não conhece, é o grande nobre Marquês do Funicular. Marquês do Funicular. Marquês do Um Funicular. abraço. Um abraço para você. Grande pesquisador, grande entusiasta das ferrovias. Sério? Tá mandando aqui, tá na área. Ele tá Um acompanhando abraço aí pro Renato, pra turma aí do ABC. Quero reforçar também um abraço aí pro Johnny, coitado, porque ele parece Coitado. que ele tá... Porque ele tá com problema lá no Facebook, ele tá falando aqui comigo aqui pelo WhatsApp e não tá conseguindo. Eu falei, não, vem pra cá no YouTube que aqui tá legal. Aqui Quem estiver acompanhando a gente, eu não sei como que tá essa divisão, porque eu tô logado no YouTube. No Facebook eu tô tendo problemas também. Então eu tentei logar 2 vezes pelo Facebook e não tô conseguindo, tá bom? Então, quem quiser ter uma conexão um pouquinho melhor, tenta no YouTube, no nosso canal do YouTube, que o pessoal de lá tá conseguindo logar perfeitamente. Vou aproveitar o Denis aqui, queria falar um pouquinho sobre a característica de serviço de ambas as companhias, tanto da Mogiana quanto da Paulista. Da qualidade, da rigidez, né, que a Paulista tinha com seus horários, e o lance da Mogiana ser vamos trocar em miúdos, uma ferrovia mais pobre do que a Paulista. Queria que o Denis falasse um pouquinho das características, se uma era mais voltada, uma era mais pragmática, a outra não. Como que funcionava isso, Denis? Olha, isso varia ao longo do tempo. A Paulista sempre teve uma situação financeira muito boa, tanto que ela foi encampada à força pelo Estado de São Paulo em 1964, dando lucro. Até nesse período, a despesa era metade da receita, então 50% era despesa, 50% era lucro. Era uma companhia com finanças muito sólidas. É importante você citar isso, porque quando a gente vê, né, a formação da FEPASA, que foi Paulista, Mogiana, São Paulo e Minas, Araraquara, Sorocabana. Quando coloca-se tudo isso no mesmo balaio, né, parece que todas eram deficitárias e juntar tudo aquilo ali numa amálgama chamada FEPASA foi a solução de todos os problemas. E no caso do que você está falando, não, né? A Paulista era lucrativa. Não, a Paulista era lucrativa e a Paulista não queria ser estatizada. Ela tinha fôlego ainda para continuar. Quando isso, na verdade, a estatização foi pressão do Sindicato dos Trabalhadores, o Norton, se eu não me engano, Henry Norton, que era o presidente do sindicato, começou a fazer uma série de levantes entre os ferroviários e pressionar para equiparar a condição salarial com a Sorocabana. Só que a Sorocabana quebrou 3 anos depois de ser fundada em 1875, então ela sempre foi deficitária, sempre foi problemática, foi se arrastando, foi reorganizada, fundiu com a Ituana, quebrou de novo, até chegar em 1908, se eu não me engano, 6 ou 8, ela fica em definitivo com o governo do Estado. Então ela não tinha preocupação nenhuma com o lucro e tinha um populismo muito grande. Os deputados, digamos assim, para esquentar o nome junto aos ferroviários, faziam propostas de legislação, reduzindo carga de trabalho, aumentando o salário. Então, o ferroviário da Sorocabana, nesse período na década de 60, era um marajá. Ele trabalhava pouco, recebia uma fortuna e as outras companhias que ainda estavam com a iniciativa privada
pagavam um salário de acordo com o mercado. Então, por exemplo, um maquinista da Paulista recebia um valor e tinha uma determinada carga de uma jornada de trabalho. O maquinista da Sorocabana trabalhava 1/3 a menos que o maquinista da Paulista e ganhava 4, 5 vezes o salário. Então o Norton usou essa diferença para incitar os ferroviários da Paulista a exigir a equiparação salarial com o pessoal da Sorocabana. E a Paulista falou, olha, não dá, se a gente fizer isso a empresa quebra. Só que a Paulista não tinha só a ferrovia como fonte de receita. Tanto ela como a Mogiana tinha pool de investimento, tinha imóveis, tinha fazendas, tinha pedreiras, tinha produção de madeira, tinha extração de minério, tinha criação de gado, tinha plantações, quer dizer, tinha uma série, especulação imobiliária, comprava áreas para lotear. Então, eram ferrovias que tinham receita além da estrada de ferro. Quando o governo se decidiu a realmente encampar a Paulista, os acionistas disseram, então faz o seguinte, então vamos entregar a ferrovia para o governo e a gente toca o barco com os investimentos que tem. O governo chegou nesse momento num impasse, falou, se eu desapropriar a Paulista, o governo não tem receita para pagar o salário dos ferroviários, na mesma base da Sorocabana. Sim. Quer dizer, o governo chegou naquele choque de realidade. Nós estamos pagando o absurdo para as ferrovias estatizadas, muito fora da lógica de mercado. Então, se entrar a Paulista com 300 mil funcionários, quebra o Estado. Então, o Estado não queria desapropriar, ficou nesse impasse. O Norton sugeriu que o governo não encampasse a ferrovia, mas desapropriasse as ações da companhia. Então, entrou tudo que a Paulista tinha. Entraram os hortos florestais, entraram as pedreiras, as fazendas, as indústrias, que a Paulista também era acionista de várias indústrias. Por exemplo, o frigorífico de Barretos, a Companhia Santa Maria, produz vidro até hoje. A Paulista era acionista, quer dizer, ela tinha um pool de investimentos muito grande. O governo vai lá, desapropria isso tudo para ter receita para poder pagar os funcionários, né? E foi um escândalo na época, porque, na verdade, ninguém recebeu até hoje. Os acionistas não receberam até hoje a desapropriação das ações. Denis, Leandro Schiavone, ele está perguntando aqui para você o seguinte. Pessoal, pergunte para o Denis se procede a história que a estação Santos Dumont, da Mogiana, se é verdade que as terras do local eram do fazendeiro Henrique Dumont, pai do inventor do avião, e que no local houve uma oficina da Mogiana. Não, ali a estação Santos Dumont, ela se chamava Glória, né, na época. Ela ficava no tronco da Mogiana. O irmão do Santos Dumont, o Henrique Santos Dumont, muita gente confunde aqui em Ribeirão quando fala em Henrique Dumont, tem dois. Tem o Henrique Dumont, que é o pai, e tem o Henrique Santos Dumont, que é o filho. O Henrique Santos Dumont era o dono da fazenda London, em Santa Rosa de Viterbo, e mais 4 outras fazendas que foram incorporadas ao London e depois recebeu o nome de Amália em homenagem à esposa. Então ele tinha todas essas terras. Para fazer a conexão, e vale lembrar que o Henrique Santos Dumont era engenheiro ferroviário da Mogiana. Ele que construiu a parte inicial da linha do Rio Grande. A primeira ponte do Rio Pardo foi ele que fez. Inclusive quase morreu, porque teve um acidente na obra. A primeira é aquela do entroncamento. A primeira do entroncamento. Porque ele tem 2 pontes, a original. Sim. Não essa aqui que está ainda em uso, você está falando a antiga que está fechada. Isso, que sai no entroncamento então, mesmo. Mas ali na antiga são 2 pontes. Você tem aquela estrutura metálica, que ela é a segunda ponte, ela é da década de 20. Essa é a ponte de 1886, a ponte original. Foi o irmão do Santos Dumont que construiu. Não sabia. Ele trabalhou na construção da linha e por essa série de contatos que ele tinha com a Mogiana, ele conseguiu uma concessão municipal, né, Santa Rosa de Viterbo, eu não lembro agora o nome, acho que é Itaiquara. Ela era um distrito de São Simão. Então ele entrou com um pedido na Câmara Municipal para construir uma ferrovia agrícola, para ligar a fazenda dele à linha da Companhia Mogiana. Como estava dentro da zona privilegiada, ele entrou em acordo com a Mogiana concordou que ele tinha em autorizar a construção da linha partindo da estação Glória, e aí por conta desse contrato, em homenagem a ele, a estação foi mudada para Santos Dumont, né? E aí ele construiu essa linha. Mas a área onde está a estação Santos Dumont original, a estação Glória,
Eu não sei se ela fazia parte das terras que ele comprou. Eu acredito que não, porque as terras do Henrique Dumont eram da Vila de Santa Rosa para frente. O ramal de Cajuru partia da Estação Santos Dumont, não era isso? Isso, o ramal de Cajuru é o antigo ramal da Fazenda London. Depois o Henrique Dumont construiu essa linha até a fazenda, montou a usina, que é a usina Malha, e construiu várias outras linhas, outros ramais internos da fazenda. Depois, na década de 10, ele vendeu o ramal entre a estação Santos Dumont, passando pela usina e chegando até o Rio Pardo, vendeu para a Companhia Mogiana. Aí a Mogiana expandiu e transformou ele no ramal de Cajuru. Tá. Então o Henrique Dumont segurou as linhas internas da fazenda e a linha principal vendeu de volta para a Mogiana. Então eu não sei onde está a estação, se ali também era da terras que ele tinha comprado, mas eu acho que não, porque as terras dele eram da cidade para o Rio Pardo. O Júnior Avarenga, ele falou que é Ibiquara. Ibiquara. Voltando, eu fiz um evento na Fazenda Santa Cecília, onde tem a estação de Sampaio Moreira. Eu percorri todo o ramal de Cajuru, todo o ramal de Cajuru, e aí eu fui passando estação por estação, filmando e vendo ali como é que estava, então eu conheci aquele trecho inteirinho. Entendi. Leandro tá lá, quietinho. Fala um pouquinho pra gente, Leandro, dessa diferença. Eu queria ouvir de você também a diferença das características, tanto dos serviços de ambas as companhias, quanto também, eu queria que você já emendasse, falando um pouquinho das características arquitetônicas, o que caracterizava mais a Mogiana e o que caracterizava mais a Paulista. Depois a gente devolve para o Denis, que o Denis é arquiteto também, pode falar um pouquinho a respeito. Ô Marcelo. Fala, Flores, pode perguntar, eu deixo. Sobre bitola, quantas bitolas lá a Paulista teve, já que a gente está falando em característica de serviço e de escoamento e tal, quantas bitolas? A larga, 1 metro? Bom, Flores, a Paulista teve 3 bitolas. 1,60 m, 1 metro e 60 centímetros também. Sendo elas a linha tronco principal, o tronco oeste e ramais de Descalvado, Santa Veridiana e Piracicaba em bitola larga, né? Todos os outros ramais em bitola de 1 metro e o ramal de Descalvadense, de Descalvado Aurora, e o ramal de Santa Rita do Passa Quatro, de Porto Ferreira até Vasco Nunca, passando por Santa Rita, em bitola de 60. E as linhas da pedreira de Tatu e da pedreira de Doutor Fontes, que eram em bitola de 60. Acho que responde. Agora falando um pouquinho do que você falou, das características, o Gudenis falou assim, a Paulista era uma ferrovia que sempre visou lucro, né, sempre visou o melhor atendimento, o melhor escoamento, era uma empresa muito bacana, muito fantástica, por isso que ganhava dinheiro. Infelizmente, a Paulista foi acometida do mal do mundo, na minha humilde e modesta opinião política, que tinha muito comunista na Companhia Paulista, né, por isso que teve muita greve na né, privada para fomentar os seus funcionários, né, em momentos de necessidade e de aposentadoria, e ela criou esse bando de comunistas. Né? Infelizmente, tem uma história muito triste da encampação da Paulista em 62, como o Denis falou, que o Jaime Sintra, que era o presidente da empresa, o Jaime Sintra tem uma história fantástica, ele veio de baixo, realmente entrou como funcionário raso e chegou à presidência da companhia. Ele pediu, assim, na verdade, os militares da época, né, o pessoal do governo, ele todos os dias ele trabalhava no prédio em São Paulo, né, o Saldanha Marinho, e ele ficava sentado numa cadeira que eles deixavam ele sentar fora da sala. Ele se apresentava todos os dias para trabalhar, só que ele morreu 1 ano depois da encampação com depressão. Ele está enterrado lá em Jundiaí. O Jaime Sintra é um exemplo de funcionário que a gente pode ter aí. Mas a Paulista tinha serviços excelentes, né? O serviço de passageiro da Paulista era preciso, horários pontualíssimos. Isso só foi mudar um pouco depois de 62 com a encampação. Quanto à arquitetura da Paulista, ela sempre teve estações grandiosas. Ela é muito característico da Paulista, as estações com a gare metálica coberta por toda a plataforma, né? Para que o trem inteirinho ficasse coberto, para os passageiros não tomarem sol, chuva, né? E tem um pouquinho, o Denis pode falar até melhor do que eu, que ela tem muita influência da arquitetura francesa, mas por conta também do café, né? Os cafeicultores naquela época, né? A Belle Époque do mundo,
A França era um país tido como o berço da cultura, o berço dos poetas, o berço da arquitetura, o berço de tudo, né? E muita gente ia para a França, né? Dos ricos, eles iam para a França para estudar, engenheiros, pessoal dos barões de café, e trouxeram isso um pouco para Paulista. Então, a arquitetura das estações da Companhia Paulista remete um pouco a essa arquitetura francesa, a arquitetura do café. Né? Existem alguns livros interessantes, que é a Arquitetura de Ferro, que fala muito sobre isso, né? A Arquitetura do Café, do André Argolo também. E ele conta um pouquinho disso daí. Enquanto que a Mogiana, ela tinha uns prédios um pouco mais funcionais, um pouco menores, né? Sempre de tijolinho à vista, com raríssimas exceções, as estações da Mogiana eram meio que até modulares. Você pode ver que as estações da Mogiana são até um pouco parecidas umas com as outras, as diferenças são muito poucas. Mas as estações da Mogiana tem um detalhe legal, né? Que o Denis adora, que são lambrequins, né? Eu acho também muito bonito, que é o que a Paulista não teve. No começo, os primeiros prédios da Paulista, eles eram um pouco menores, né? Mais mirradinhos também, e tinha um pouco disso de lambrequim, de telhadinhos mais curtos, né? Mas é mais ou menos por aí. Essa é a grande diferença arquitetônica entre uma ferrovia e outra. Interessante. Outra coisa aqui que eu queria falar, José Badim Viana. Ele falou Ibiquara, mas o correto é Ibiquira. Ibiquira? Ibiquira. Ibiquira é uma palavra do Tupi-Guarani que significa terra arenosa. Então, obrigado aí, José Badim Viana, por ter mandado pra gente essa informação. A Mogiana já sofreu alguns problemas sérios ao longo da vida. Então, ela teve uma variação maior. No início, quando ela foi construída, ela era considerada a ferrovia de bitola estreita, no caso a paulista, bitola larga, né? Sim. O padrão de bitola é 1,43 m, que é a bitola standard. Acima disso, é larga... É a que eles chamam de bitola internacional, não é isso? Isso, é a bitola padronizada. Abaixo disso, estreita, acima disso, larga, né? A Mogiana tinha uma condição técnica tão boa que quando foi construída essa linha durante o Império, a linha inicial de Campinas para Mogi-mirim foi tão boa, repercutiu tão bem em todo o Império, que foi considerada a melhor ferrovia estreita do Império até o final. Tanto que outras concessões eram sempre feitas seguindo as condições técnicas da Companhia Mogiana, ou concede a fulano de tal privilégio para a construção de uma ferrovia com bitola idêntica da Companhia Mogiana. Então ela firmou um padrão de bitola métrico de excelência. A operação era muito boa, a qualidade tanto da Paulista como da Mogiana era equiparável no início. Com o tempo, principalmente na década de 10, a Mogiana estava sofrendo uma série de processos, e aí parte da briga com a Paulista, uma série de boicotes, uma série de rasteiras que ela estava tomando. As finanças da companhia ficaram ruins, por uma série de fatores, projetos que foram boicotados, empréstimos para fazer esses projetos que não conseguiam sair do papel, questão de variação cambial, ou seja, a Mogiana entrou num espiral de decadência econômica e isso começou a refletir nos serviços. Então ela passou por uma fase de decadência. Na década de 20, ela tomou um novo fôlego e voltou a assumir um bom padrão técnico, muito superior às outras ferrovias do Estado. Isso foi mantido ao longo da década de 30, na década de 40 isso já estava ruim de novo, que aí já culmina com a crise financeira mais séria da companhia, que vai determinar depois, no início dos anos 50, a encampação dela pelo Estado. Aí, ao contrário da Paulista, os acionistas estavam pedindo para o Estado desapropriar, né? Porque o valor das ações estava sendo pulverizado pela crise econômica. Então a Mogiana passa por essas variações. O governo, na década de 50, não faz muita coisa. Na década de 70, final dos anos 50, início da década de 70, 60, começa a investir pesado na Mogiana, melhorando o padrão dela, né, elevando o patamar, mas isso daí vai chegando nos anos 70, começa a perder força. Depois, na década de 80, a FEPASA faz uma tentativa geral, melhorando as condições técnicas de todas as ferrovias. É, digamos assim, o último suspiro da Mogiana, né? Então ela teve essa variação. Com relação à arquitetura, que o Guidini falou, eu sou fã dos lambrequins. O lambrequim é aquela franja toda recortada de madeira que tem nos beirais. A Mogiana usou muito isso, a Paulista também no início.
Mas o padrão arquitetônico das duas companhias começa mais ou menos parecido. Tá vendo aí a estação de... Em Guatapará ainda tem na estação da Mogiana. Ainda tem um pouco. A de pouquinho, Poços antiga tinha mais, era mais elaborado, tinha essas variações. A arquitetura das duas começa mais ou menos parecido, não é muito diferente de uma arquitetura urbana da época, os casarões urbanos da cidade. Você pega as estações antigas da Paulista e as da Mogiana, a Paulista, as estações de maior porte, como a de Campinas, eram de 2 andares, as outras eram de 1 andar só. As primeiras estações da Mogiana, por exemplo, ali em Campinas mesmo, onde é Guanabara, o prédio original, enfim, é um pouquinho mais simples. Só que a Mogiana adota uma arquitetura que estava muito em voga no final do século XIX, que era a arquitetura de chalé, era a arquitetura pitoresca também, como era chamada, que é esse estilo, com os lambrequins, o frontão com o beiral todo arrematado em madeira trabalhada, os tijolos, ele não é na verdade tijolo aparente, não é o tijolo à vista. Ela simula o tijolo à vista, a parede não tem o reboco, mas ele é feito um revestimento à base de cal e cimento, é como se fosse uma nata passado por cima do tijolo e acertando o filetamento dela. Então dá aquele aspecto bem regular do tijolo, né? Isso era pintado cor de tijolo, depois os frisos eram filetados de branco para imitar o rejunte. Então era um capricho de influência inglesa e também um pouco da Alsácia na França, um pouco da Provença, misturava um pouco esses estilos. Era uma arquitetura, se você pegar em São Paulo, na segunda metade do século XIX, a maioria das casas em chácaras, casas urbanas, são construídas nesse estilo. E a Mogiana se ateve a esse estilo até a década de 20. Então, de bate pronto, assim, se você tivesse que lembrar ou citar uma estação da Mogiana que você fala, essa é uma bela estação da Mogiana, o que te vem na cabeça? Mogiana tem vários tesouros. Vamos falar ainda do que está de pé. Estação de Jaguara, ali no Rio Grande, sim, que é linda, tem uma influência neogótica, com aqueles pináculos todos. A de Uberaba era muito bonita, foi demolida, mas seguia aquele padrão. A de Araguari, Uberlândia, Ribeirão Preto, Batatais, Franca, seguia aquele padrão. A gente tem de pé Paula Lima, que é a grande joia da coroa da Mogiana. Paula Lima, eu lembro, a gente conversou muito sobre Paula Lima, o Glaucio Henrique Chaves também. O Glaucio ele é arquiteto também, ele adora a estação. Um abraço pro Glaucio. Ele é apaixonado pela estação de Paula Lima, né? Não tem como não ser apaixonado por aquela estação. Qualquer um que tem um conhecimento mínimo de arquitetura se apaixona por ela. E não precisa ser especialista em arquitetura. Você bate o olho a um prédio que te conquista, né? Foi feito para impressionar. A estação de Poços, a configuração original dela era linda. Depois da reforma, quando ela virou um pouquinho neocolonial, mas mantendo a volumetria, ficou bonita também. Aí depois construíram aqueles 2 anexos em cima, ferraram com o prédio. Deixa eu chamar lá, Rogério Gregório. Cadê o Guidini? Deixa eu chamar o Guidini. Leandro, o Denis citou, defendeu em causa própria, né? E citou várias aqui da Mogiana, em termos de arquitetura. E eu vou, obviamente, te dar o direito de resposta e pedir para que você também cite algumas que são joias aí de arquitetura da Paulista. Olha, o Denis, é impossível ele não falar de Mogiana, porque até quando a gente telefona um com o outro, né, a gente até brinca, que eu sou um acionista da Paulista, ele é da Mogiana, mas enfim, a Mogiana tem realmente estações bonitas, mas de bate-pronto, é claro que eu vou tirar Campinas dessa briga, porque Campinas é uma estação clássica, é linda, mas, cara, estações lindas da Paulista, assim, ó, eu acho muito bonita a estação de Rincão. Rincão é maravilhosa. Pirassununga tem uma estação maravilhosa. Deixa eu ver qual mais. As estaçõezinhas clássicas como Brotas, né, que tem uma estação parecida em Colômbia Paulista. A estação de Piracicaba Paulista, que é maravilhosa, que é igual a segunda estação de Jaú. São estações belíssimas. Eu acho lindas as estações com a cobertura metálica. Louveira é uma estação muito bonita, tem uma gare muito comprida, apesar dela ser um prédio pequeno,
né? Mas a gente tem prédios, e eu acho muito bacana os prédios do chamado Tronco Oeste, né? Que é um desenho que a Paulista desenvolveu lá nos anos 30, de estações modulares, que é como a estação de Brasília Paulista, estação de Triagem Paulista, né? Estação ali de Cabralha, Fernão Dias, enfim, são prédios pequenininhos, né? Os prédios clássicos da Paulista, daquela região, que eu acho muito bonito. Quando a gente olha, a gente vê a riqueza de detalhes. Eu não sou arquiteto, né, como um deles, então eu enxergo de uma outra maneira, não sei falar exatamente as partes técnicas, mas a gente vê que tem toda aquela parte, o capricho da marcenaria, das tesouras, né, do rebocado, de pequenos detalhes que você só enxerga quando você vê na estação, as pias que tem na plataforma para o passageiro tomar água. Enfim, a Paulista tem estações belíssimas, então, tanto quanto a Mogiana. Bom, Flores. Opa, vou fazer algum... Flores. Assustei, Flores. Eu já meti um susto no Flores. Júnior Avarenga, Renan Barbeta, José Badim Viana, Terra, Céu e Mar, Rogério Gregório, Júnior Avarenga. Renan Barbeta, se eu não me engano, é maquinista. Ah, é maquinista? Eu acho que ele é maquinista, sim. Me lembro de alguma coisa na internet. Arthur R.S., Isaac Lima. E, ô Denis, eu vou fazer uma pergunta para você. A Mogiana e a Paulista, elas teriam sobrevivido se não tivessem sido transformadas em FEPASA? Olha, a Mogiana quebrou. A Mogiana quebrou. Na década de 50 ela quebrou. Até, acho que isso vai ter que ficar para a próxima live, as brigas da Mogiana com a Paulista, entrar no cerne da questão, onde Sim. uma dava rasteira na outra. A gente pode organizar uma live só para falar pontualmente desses conflitos. Desses conflitos. Ao longo disso tudo, de uma série de, vamos dizer assim, de maquinações políticas, uma série de sabotagens internas, inclusive, problemas que a Mogiana foi passando, ela chegou na década de 50 com uma situação muito ruim, precisando de muitos investimentos para voltar a ter o grande padrão que ela tinha, sem ter dinheiro. Então ela literalmente estava quebrada, né? Então eu não sei se a Mogiana aguentaria mais tempo sem um grande aporte de dinheiro, se os acionistas conseguiriam viabilizar um empréstimo, um sistema de emissão de ações, de debêntures, capaz de conseguir o dinheiro necessário para a Mogiana se modernizar e recuperar o tempo perdido, né? Eu não sei se ela conseguiria. A Paulista estava nesse caminho já, estava muito bem estruturada, tanto que os acionistas não queriam que a empresa fosse estatizada, só que eles estavam num momento muito interessante. As primeiras grandes rodovias do estado, as rodovias com, não digo estrada, digo rodovia mesmo, sim. Com grande capacidade técnica, com alto tráfego de veículos, estavam justamente na região da Paulista. Então você tem a Anhanguera até Campinas, você tem outras estradas estaduais, algumas vicinais, você tinha toda uma rede, estradas indo já para o Mato Grosso, indo para o Triângulo Mineiro, que não dependiam da ferrovia. Então a Paulista já estava começando a sofrer os efeitos do rodoviarismo. Então, sem uma expansão das linhas, se ela se concentrasse no que ela estava, por exemplo, na década de 60, ela parou de expandir, ela chegou no auge. Se ela ficasse estagnada naquela linha, o rodoviarismo iria comê-la pelas pernas, né? Sim. Então eu não sei se ela também sobreviveria dessa forma. É lógico, se ela não tivesse sido encampada, os acionistas não iam deixar a empresa simplesmente descer pelo ralo. Mas, ô Marcelo, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que fazer outras lives sobre esses assuntos aí, sobre locomotivas, sobre brigas da Paulista e Mogiana. Pessoal ramal de Caldas, específico sobre ramal de Caldas. O pessoal está perguntando aqui e estão participando aqui com a gente. A FEPASA é a junção das 5 ferrovias estaduais na pessoa jurídica da Paulista, só que nivelada pelo padrão da Sorocabana. Então, que é fruto dos comunistas que o Leandro tinha falado, né? Exatamente, né? O que o Denis acabou de falar, é o que eu ia falar.
a FEPASA é um conceito antigo também. Você dentro dos relatórios já tem essa ideia de unificação de ferrovia. A Paulista tentou diversas vezes se fundir com a Mogiana, não conseguiu. A Mogiana não aceitava os termos da Paulista e vice-versa. Ela tentou se fundir com a Sorocabana e não conseguiu. Teve a fusão da Sorocabana com a Ituana, como o Denis falou. Só que isso aí foi em 1905. A Sorocabana, ela quebrou em 19. 19 ela foi para o governo. Então, é o que o Denis disse. A Paulista era a base da FEPASA, né, o CNPJ da FEPASA, só que ela era administrada pela Sorocabana, que era estatal há quase 100 anos. Então, não podia dar certo, era impossível dar certo. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de ferrovias, então hoje eu fiquei caladinho aqui, eu vim de vermelho, de canhota, porque eu vim até fantasiado, não, até cortei o cabelo. Eu quero que você fale para o pessoal que você falou aqui antes de começar. Se aqui fosse a Coreia do Norte, eu era aquele cara lá, aquele doido lá. Se aqui fosse a Coreia do Norte, se fosse o nosso imperador, você ia fazer essa matriz ferroviária crescer muito aqui, não ia? Sim, nossa, essa é uma beleza. Denis, muito obrigado novamente pela presença. É sempre um prazer e é sempre... O tempo passa sempre muito rápido quando você está falando, quando o Leandro está falando. A gente que gosta do tema, eu também não sou um especialista, mas eu gosto de escutar as pessoas que falam com propriedade. Parabéns e obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer a gente ficar falando. Esse assunto de ferrovia é uma coisa que a gente não gosta de conversar, né? Então a gente faz esse sacrifício de ficar falando aqui, mas é um assunto gostoso aí. O Guidini também é outro aficionado. Cláudio Ávila, você viu aqui, Flores? Vi. Então fala aí. Marcelo e Flores, vocês precisam escrever um livro para nós. Marcelo sobre suas viagens e Rodrigo sobre suas pesquisas e mapas. Aí, ó. Opa, legal. Obrigado aí, Cláudio Ávila. Vou conversar com o Flores O João Marcos aqui também. Toma, Guidini. A gente tem sempre essa amizade com todo mundo. O próprio Marquês, quero mandar um abraço aí pro Renato. O Renato é o Marquês do Funicular e eu sou o Duque de Vassununga. Então, o Denis que tome tempo, que ele tá falando com o Nobre também. Mas eu já cheguei a passar mais de 2 horas meio conversando com o Denis a respeito de ferrovias, né? Trocando ideia de uma maneira geral. E a gente estamos aí para isso, falar de Paulista e Mogiana, falar de ferrovias, né? É uma coisa muito bacana. A gente podia falar horas aqui sem parar. Um round 2. Ia ser legal ter um round 2. Bacana, legal. Leandro, obrigado. Vou te agradecer também muito. Cara, sempre disposto a ajudar a gente aqui. Vou jogar pro Flores agora, que ele vai fazer a indicação do Estações Indica e já vai fazer o encerramento. Hoje o Flores já indica e já encerra o programa. Tá na mão, Flores. Tchau. Então, pessoas, você que gosta de uma moda sertaneja, hoje eu vou indicar uma música do Lourenço e Lorival que tem a ver tudo com ferrovia. O nome da música, o nome da moda, né? É O Menino do Cesto. Se alguém já ouviu, ouçam. É muito boa essa música, né? Conta uma história ali entre uma mãe e um filho e ferrovia. E encerrando hoje. É duro encerrar, né? Duro encerrar. Vai lá. Eu quero ficar. O Denis já está querendo puxar o fio aqui do Leandro de novo. Bom, enfim, pessoas. Foi um prazer estar aqui com o Denis, com o Leandro, com o Milton, com o Marcelo. Hoje eu fiquei aqui só observando. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Até quarta que vem. Até.